Olá de novo, pessoal. Espera só o Cláudio aceitar aí, já mandei a. A transmissão. E antes já vou falar que nem no começo, né? Mandem aqui o aviãozinho aqui pro pessoal entrar de novo aqui, pra gente concluir aqui o nosso pensamento, que tava muito interessante aqui a conversa. Conseguiu tomar uma água aí, Claudião? Ah, tá de boa, tô acostumado a falar 4 horas. Eu não consigo não, minha boca fica seca aqui, rapaz, é só Cristo. É Mas costume. pode continuar aí a falar? Você É parou costume. onde? Nossa, tinha um monte de comentários subindo ali, eu vi bastante gente conhecida, mas não consegui parar para responder ninguém. Aproveitar aí para mandar um abraço para a galera do grupo Sem Chá, senão eles vão me bater. É, eu vi um monte de gente falando ali, só o chá. Que negócio é esse Aí aí de chá? é capaz de ninguém ter entrado ainda e depois nem ver que eu mandei um abraço. Mas tudo bem, vamos lá. Então eu acho que é isso, Tafarel. Há vários erros, né, que nos levam a discutir esse sucateamento na educação e radiologia. Vários, tá? Desde os mais simples aos mais maldosos, né? Alguns erros a gente percebe que é de maldade mesmo. É igual essa graduação em 2 anos com incompatibilidade de grade. É maldade. É falta de responsabilidade com a educação. É a selvageria do capitalismo. Entendeu? E, Cláudio, sobre isso, vamos entrar nessa questão de novo. Será que o aluno não tem uma responsabilidade aí também? Que aí não entra Total. naquela coisa do começo sobre o iPhone lá que eu citei, de você querer Exato. ser o esperto, achando que tá ganhando vantagem e não ser esperto coisa nenhuma? É aquela coisa, Tafarel. Por mais que a gente fale, por exemplo, pode ter pessoas aqui agora que estão assistindo a gente que estão nesse curso, ou que talvez vão ser aliciadas a fazer esse curso amanhã, e independente do que a gente fale, se for da vontade dela ser enganada, ela vai ser enganada. Entendeu? Então, assim, ninguém está fazendo um curso que sabe que não tem nada a ver com a sua formação, mas te disseram que sim, e reduziram na metade, e reduziram a mensalidade na metade também, e vão te dar esse curso de bandeja em 2 anos, né, quase que de maneira mágica, sem saber que você está sendo enganado. E vou mais além, Entendeu? Cláudio. E vou mais além. Um caso que aconteceu recentemente. Um vizinho meu começou a assistir meus vídeos, falou: Caraca, velho, gostei muito dessa profissão. Como que eu faço para ser dessa profissão? Aí eu sentei lá com ele, expliquei tudo, ó, faz assim primeiro, faz assado. Aí, beleza, o abençoado não me começa a fazer o tecnólogo à distância, nunca teve contato nenhum com radiologia. Aí eu peguei e fui dar um puxão de orelha nele, né? Falei, ó, velho, você vai se enrolar todo, você trabalha. O pai dele tem um mercado, né? Então ele ajuda o pai dele o dia inteiro no mercado. Então não dá pra ele olhar a aula ali, olhar o mercado, olhar a aula, o mercado. Aí eu falei pra ele, você vai se enrolar, rapaz. Você vai se enrolar. Eu falei pra você fazer o um negócio presencial. Pra você arrumar uns contatos ali, arrumar uns amigos. É o que eu falei do calor humano. Não adianta nada você deitar na cama, ficar assistindo TV, sem ter contato com as pessoas. Você vai se informar, vai ter um monte de informação na sua cabeça, só que quando acabar o curso você não vai conhecer ninguém. Não deu 2 meses, ele trancou, Cláudio. E é o que você falou aí de ser professor também. Ele já criou um trauma com a profissão, ele não quer mais nem saber que esse nome de radiologia existe. Entendeu? Trauma. Já era. O cara poderia ser um talento em potencial que foi minado. Foi minado por conta de um início traumatizante. Por exemplo, eu tenho trauma com matemática. Odeio matemática. Esquece. Não vem falar de matemática para mim, não. Esquece. Misturou letra com número, que meu cérebro buga. Não funciona. Mas a culpa é de quem? Eu não tive bons professores. Né? Então eu vou ter que encontrar alguém com talento docente suficiente para sentar comigo e mostrar para mim que aquilo não é bem um bicho de 7 cabeças quanto eu acho que é. Quer ver outro trauma que muita gente tem? Incidências radiológicas. Fato. Muita gente tem trauma da disciplina de incidências. Por que será? Tomografia. De verdade.
O que eu vejo de gente falando que tomografia é difícil. Não é, Eu Cláudio? falo disso. Eu vou falar uma coisa aqui que alguém pode até me apedrejar depois, mas como eu disse lá na outra live, eu sou responsável inteiramente pelo que eu falo. Ponto. Tem muito local aí que técnica de enfermagem auxiliar vai lá, chama o técnico, tá mal correria, não dá tempo do técnico chegar, ela vai lá, abre o scout, faz o scout, enquanto o técnico não chega. Tô falando besteira? Qualquer um faz, Cláudio. Qualquer um faz. Então, assim, só que assim, o que me preocupa mais em relação ao aprendizado em tomografia, eu não tive professor, tá? Eu não tive professor de tomografia. Eu nunca assisti uma aula de tomografia. E eu não tenho referência. Né? Então, é autodidata mesmo. Né? Na graduação, o professor não me queria na sala, porque eu já dava aula na especialização do técnico. Eu já dava aula de tomografia na especialização do técnico. Então, o professor ele não me queria lá. Eu passava por lá, fazia a prova e ele não me queria lá. Então eu não tive professor, não tive aula de tomografia, nem no técnico, nem na graduação. A pós-graduação também foi algo que passou muito batido, até porque eu fui bem tardio mesmo. Então, o que eu vejo muito aluno falando que tomografia é difícil. Aí quando você vai ver o porquê que ele acha que tomografia é difícil, é porque foram querer ensinar para ele transformada de Fourier, foram querer falar com ele da química do contraste. Aí eu falei, você está fazendo farmácia? Está fazendo farmácia? Ou você vai fazer exame? Ah, porque o anel benzênico, o dímero... Eu falei, tá, e aí? Desculpa, tem nada a ver com a sua área. Tem nada a ver com a sua área. O problema é esse, né, Cláudio? Tem muitos coaching aí no mercado aí que quer misturar tudo com tudo para querer ensinar as pessoas para dar uma impressionada também. Vamos ser bem honestos, né? É para dar aquela impressionada. Ó, eu manjo de tudo um pouquinho. Sendo que não é assim, ó. Por exemplo, a última empresa que eu trabalhei aqui, faz 2 meses que eu saí, meu plantão era domingo. E todo plantão meu, tipo, a cada 2 anos, trabalhei 8 anos lá, saiu um funcionário. Todo colega que entrava, eu vou deixar essa live salva, eles vão entrar aqui depois de comentar lá no YouTube, você vai ver que eu não estou mentindo. Eles falavam, eu não gosto de tomografia, não sei tomografia. Tentei aprender na semana aqui com fulano e não consegui. Chegava lá no domingo, senta aqui, ó. Começa aqui, termina aqui. É só isso. O resto você vai aprender com o tempo. Estuda anatomia, para você saber o porquê está fazendo exame. Estuda morfologia, para você entender a administração de contraste. E compra o curso do Cláudio. Que aí você vai entender tudo. E é isso, Cláudio. Não tem como. Você tem que praticar, aproveitar que você está praticando, pegar uns conteúdos que nem o seu, que te direciona lá a você entender gerações de tomografia, aparelhos, a tecnologia que você está trabalhando. É o beabá, entendeu? Tipo, cara, não dá para você aprender a correr sem aprender a engatinhar, andar primeiro, entendeu? Então, você pega aí a aula... Não, e o pior, às vezes, tem curso que é tão mal estruturado que ele começa o curso por contraste. Primeira aula, meios de contraste em tomografia. Aí pronto, já vira... O cara já acha que ele tem que entender aquilo para trabalhar com tomografia. Tem nada a ver. O contraste é mais de boa de fazer. Sim, entendeu? O cara já coloca na cabeça dele assim, meu Deus, se eu não aprender isso daí, eu não vou aprender a fazer tomografia. Então, assim, o pessoal consegue problematizar. E eu não estou aqui tornando a tomografia a coisa mais simples do mundo a ponto de você achar que você não vai precisar estudar. Muito pelo contrário, tem que estudar muito. Mas ela não é problematizada da maneira com que coloca. Eu acho que é uma maneira crescente também, né, Cláudio? É que nem quando você vai fazer lá o curso lá da 9AD. Lá no começo, lá no tomografia básico, você já explica, ó. Se você quiser ir lá pro mais avançado, pro intermediário, vai. Aqui é para você entender todo o conceito. Aí que tá as pessoas não querem passar etapa por etapa. Eu comecei a fazer seu curso, eu fui lá pro básico. Aí entendi tudo de novo lá, gerações, tecnologias, e depois fui pro intermediário. Agora não, as pessoas já querem ir direto pro avançado. Ela não vê porcaria nenhuma e já vai lá para cima já. Não, eu quero manjar o que o Cláudio manja. Eu quero manjar o que o Cláudio manja, mas eu não quero aprender do jeito que o Cláudio aprendeu, que é começar aqui, ó, escadinha. As pessoas já querem ir pro topo direto.
Tem que calçar o meu sapato e percorrer o caminho que eu percorri. Não tem. Entendeu? Exatamente. Não tem para onde correr. Então eu percebo que assim tem muita gente querendo ensinar com o ego. E aí, para você falar com o ego, você tem que florear as coisas. Né? Você entra. Cláudio, eu vou te fazer uma pergunta bem importante. Ó. O nosso tema aqui é sucateamento da educação na pandemia. E fora da pandemia também, quero relacionar isso com tudo. Na sua humilde opinião, quem é o mais responsável por tudo isso? Isso eu quero colocar dois pontos aqui. Instituição, aluno. Professor. O professor é o maior responsável, sabe por quê? Porque ele deveria. Eu já fiz muito essa analogia na sala de aula. A escola vende o diploma. No sentido literal mesmo. O aluno quer comprar o diploma. E antes que alguém surte, está falando que as pessoas estão querendo comprar o diploma, sim, você está estudando para obter conhecimento que vai te levar a um diploma. Então, a grosso modo, você está comprando um diploma. Ou você vai cursar e vai chegar no final e não vai querer o diploma. Se alguém estiver cursando sem querer o diploma, eu me desculpo. Mas, a grosso modo, todo mundo está comprando um diploma. É isso. Então, a instituição está aqui vendendo o diploma, você está aqui querendo comprar o diploma. Quem é que vai ser o mediador disso? É o professor. É o professor que vai dizer se você pode chegar na compra do diploma. Se você tem condições de chegar na compra do diploma. Então é por isso que eu falo, o maior responsável é o professor. Tá? Sempre vai ser o professor. Porque, veja bem, se um aluno é promovido de um semestre para o outro, sem que eu ache, na condição de professor, que ele tem condições suficientes para progredir, e eu concedo isso, né? Eu acho que ele não tem condições, mas se eu reprovar ele, ele vai evadir. Né? Que elevada agora, porque aí ele vai poupar anos da vida dele até entender que ele não nasceu para aquilo. Ou você sai do meio do caminho porque talvez você não está conseguindo ensinar ele também. Então aí é um problema que pode ser do professor também. Entende? Então o professor pode não ter condições de estar ensinando. Tem disciplina que eu não me arrisco. Eu sei para conversar, bater um papo, mas para dar aula, não. Né? Então, isso entra muito no que o Flávio vive dizendo também, né? Exato. Eu conheço radiologia industrial de tanto ouvir o Flávio falar. Eu vou dar aula de radiologia industrial só porque eu já ouvi o Flávio falar 1000 vezes sobre o negócio? Não, porque é capaz de eu não conseguir fazer o aluno entender o que eu entendi. Entende? Porque não é um conhecimento que está consolidado. Então, às vezes, o professor é a peça que tem que sair do meio do caminho. Precisa. Só que aí a gente vai ficar num debate sem fim aqui da qualidade da mão de obra docente. Né? Tanto é que a primeira ataque que nós fizemos dentro da Cored foi fazer um curso voltado para práticas pedagógicas. E eu me atrasei para me inscrever nessa biboca e não consegui. Mas da mesma forma entrei no grupo, consumi o conteúdo. Isso que as pessoas têm que entender, né? Porque você está fazendo um curso, exemplo, você perdeu a inscrição, mas, entra ali no meio ali, vê o que está acontecendo, por que é. E eu achei interessante, então eu já tenho certeza que na próxima que tiver, eu vou fazer de tudo, nem que eu tenha que ficar acordado à madrugada para fazer esse curso. Inclusive, hoje eu já estava montando o calendário 2021, tá? Então, 2021 vai ser bem intenso. E ainda tem o calendário 2020 para terminar, tá? A gente vai ter bastante coisa aí que vai estar soltando nos próximos dias, tá? Mas é isso, Tafarel. Eu acho que, assim, a gente poderia passar o resto da noite aqui, cara. Eu tenho inúmeras teorias para como nós chegamos nesse caos, nesse apocalipse educacional. Mas também nós precisamos deixar registrado aqui que tem muito professor bom. Tem muito professor dando nó em pingo d'água.
tá? Tem muito professor aí que faz milagre com o pouco que tem. Então a É gente fato. tem que deixar registrado aí que assim nem tudo tá perdido, né? Se tudo tivesse perdido, a gente não estava aqui falando A sobre. gente tinha falado da Lília, ela entrou aí agora. Acabei de ver a Lila entrando aí. Então, assim, como mudar, né? Como mudar isso? Acho que a primeira coisa é as Falar sobre. pessoas entenderem que educação tá muito mais além do que você tentar replicar aquilo que você faz muito bem. Tá? Então, eu conheço várias pessoas que são feras em tomo e ressonância. Pede para ele explicar para você ver. Não vai. Pede para ele falar para uma sala de 10 pessoas. Não vai. Então, assim, não foi todo mundo que nasceu para educação. Ponto. Não foi todo mundo que nasceu para educação. Eu não nasci para jogar bola, velho. Tem que aceitar isso. Somos Eu dois, queria hein? ser... Meu Deus. Olha que meu nome é Tafarel, hein? Pô, Jesus. eu queria ser o Neymar, ganhar o dinheiro que ele ganha, ter a habilidade que ele tem. Eu posso me esforçar, cara, de uma maneira inimaginável. Que eu não vou jogar bola minimamente aceitável. Eu não nasci para jogar bola. Né? Então, assim, é filosofia grega pura, né? Você precisa descobrir, cara, para que você está aqui. Qual que é o seu talento? Entendeu? Você tem que descobrir. Aqui, você foi jogado nesse planeta caótico. Entende? Então, tem pessoas que passam a vida inteira trabalhando naquilo que não gosta, né, de maneira enfadonha, e não descobre um talento que às vezes poderia ter feito ela ter uma vida muito mais feliz, muitíssimo mais produtiva, porque uma coisa é fato, Tafarel. Quando você faz o que você gosta, né, aquilo que realmente te faz os olhos brilhar, cara, o negócio flui, vai embora. Você Entendeu? falou disso agora, eu lembrei do Clóvis. Eu assisto muito os Sim, vídeos dele também. Aquele vídeo que ele sim. fala sobre o que é felicidade, que até já vi você citando, velho, é maravilhoso você ver aquilo. Eu Eu gosto acho que muito disso. a vida tem que ser feita disso, né? E a educação, principalmente, tem que ser feita disso. Porque eu até discuti sobre isso com o professor Guilherme, né? E o problema, eu acho que não é só a pandemia, isso aí já existe há muito tempo. Que é o quê? As pessoas encarar a educação como um bicozinho. Ah, eu não consigo entrar na área médica, eu vou arrumar esse bicozinho aqui de dar aula aqui e vou levando. É... Eu acho que é por isso que algumas pessoas não vão para frente, sabia? Porque você não vai para frente fazendo nada errado, cara. Você pode até achar que vai, durante o período parece que o negócio vai deslanchar e tal, mas não vai. Depois você pode ter certeza que não vai, né? Temos inúmeros exemplos aí de pessoas que numa fase X estavam super bem e na outra já nem tanto, e aí você vai analisar o porquê. Teve algum desvio de caráter ali no meio do trajeto, entendeu? Então, se você sabe claramente que você não tem aptidão para a docência, mas você quer tapar um buraco financeiro com isso, é exaustivo para a pessoa, né? Primeiro ponto, é importante ressaltar isso aqui, que se você não tem aptidão para docência, mas por conta da necessidade você se esforça a ponto de conseguir exercer aquilo de maneira mínima, é exaustivo. Né? É eu tentando jogar bola. Né? Eu tentando jogar. Eu dar aula, para mim, hoje, é quase zero esforço. Entendeu? É quase zero esforço. Então, talvez quem está começando a dar aula agora e está com dificuldade vai falar: meu, como é que ele está falando que dar aula para ele é zero esforço? É quase zero esforço para mim hoje. Falar, tá aqui agora, para algumas pessoas, é muito difícil sentar na frente de uma câmera e falar para outras pessoas. Para mim,
é zero esforço. A única coisa que eu tô arrumando aqui é a coluna, que eu já tô velho, coloquei uma almofada aqui pra aguentar. Mas, assim, o ato de falar, o ato de se comunicar, para mim, é zero esforço. Eu faço isso com muita tranquilidade, porque é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu desenvolvi, né? Não existe esse negócio de, é só talento, é só dom. Passa a impressão de que a pessoa nasceu e saiu falando. Não. Né? Falar em público exige treinamento, né? Exige segurança. Né? E Cláudio, citando sobre isso também, você acha que a pessoa fazer, exemplo, ó, eu não tenho mais dificuldade nenhuma em falar. O que sair, saiu. Mas tem muita pessoa que tem. A pessoa fazer um curso de oratória, alguma coisa assim, ajuda? Cara, depende com quem, né? Eu não vou. Não tenho nem como recomendar ninguém, porque não é uma área que eu conheça tão bem. Né? Mas existem técnicas. Hoje você vê vendendo tudo, né? Você vê vendendo tudo. Sim. Por isso que eu perguntei, porque às vezes, por exemplo, a pessoa pensa assim, pô, eu gosto de dar aula, mas eu não tenho muito jeito com isso. E será que se eu não fizer um curso, isso não vai me abrir, não vai dar um gatilho para que eu mande melhor nessa área? Mas só que assim, oratória e aula são coisas distintas. São coisas bem diferentes. Né? O primeiro passo para você ser um bom professor é você dominar aquilo que você quer ensinar. Sabe aquele aluno que vai fazer a prova com frio na barriga? Sabe quem é que vai fazer a prova com frio na barriga? É quem não tem segurança de que aprendeu. Não tem segurança de que aprendeu. Sabe quando você vai fazer uma viagem para um lugar novo que dá aquela insegurança? É porque você nunca foi lá. Na segunda vez que você for, você já não vai mais. Por exemplo, eu faço São Paulo-Santa Catarina com frequência. São 900 quilômetros, 10 horas. Eu quase vou de olho fechado já. Mas a primeira vez que eu vim para Santa Catarina de carro, cara, eu cheguei, eu precisei tomar relaxante muscular. Tenso. Agora não, eu vou com o som ligado e vai embora, cara. Já conheço, mas por quê? Porque eu já estou preparado para aquele caminho. Um exemplo, vou dar uma palestra nova. Então, o meu processo de amadurecimento para a palestra começa na construção dela. Né? Eu ia chegar nisso, professor. Eu citei esse assunto exatamente por conta de uma coisa que o professor Guilherme disse. Eu sempre estudo tudo que eu converso aqui com vocês. O professor Guilherme ele é um educador nato, né? Ele é doutor no assunto. Ele disse que pegou uma matéria nova para dar aula, química orgânica. Aí eu fiquei pensando, eu parei e pensei assim, pô, mas ele não manja da radiologia? Então, eu estou falando grossamente aqui como um mero estudante ainda de tecnologia em radiologia. Aí eu fiz essa pergunta para ele. Ele falou, não, quem é educador de verdade, qualquer coisa que jogar na mão dele, ele vai saber ensinar aquilo. Exato. Exato. O professor, o cara que é professor, ele vai conseguir, por exemplo, hoje, pega uma disciplina aí, sei lá, bioquímica. Ô, Cláudio, você precisa dar essa aula de bioquímica ali para o pessoal do ensino médio. É uma aula só, semana que vem. Não, tranquilo. Então, eu me preparo essa semana, pego ali para estudar, construo todo o conteúdo que eu vou passar. A gente consegue fazer isso. A gente consegue fazer isso, sim. Eu achei isso muito interessante. Achei isso interessante, de verdade. Isso é uma habilidade que o professor Vinícius, olha lá, ele já até escreveu ali, polímatas, porra. Né? Então, assim, é uma habilidade que a gente desenvolve, entende? Então, assim, e sabe uma coisa, Tafarel, que ninguém para analisar? No nosso cotidiano, né? E a gente que tem filho, principalmente, a gente aprende coisas só para ensinar. Fato. A gente aprende coisa só para ensinar. Eu estava assistindo com a minha filha ontem, Pátria Educadora, o primeiro. Né? E é minha filha do meio, ela tem 10 anos. Então, muita coisa ela nunca nem ouviu falar, natural, uma criança de 10 anos. Né? Então, eu tive que usar da minha habilidade docente, né,
para explicar coisas básicas para ela, como, por exemplo, quando citaram Sócrates, ela falou, pai, mas quem que é Sócrates? Ah, Sócrates é um filósofo. Mas o que é filósofo? Aí você tem que usar a sua habilidade docente para tentar explicar na linguagem de quem está te Que ela ouvindo. entende. Entendeu? Não adianta eu falar, não adianta eu filosofar para ela sobre um filósofo. Não vai funcionar. Então a gente aprende para ensinar. Né? São os pilares que o professor Vinícius falou no nosso curso de práticas pedagógicas, né? Quando você vê, quando você ouve, quando você explica, então você vai aumentando o seu nível de aprendizado, né? Então, assim, é o que o professor Clóvis fala, com muito brilho no olhar, que é incrível como eu entendo quando eu mesmo explico. Já viu ele falando essa frase? Né? Já. Eu gosto do que eu falo, é incrível. Então, é exatamente isso. Então, quando nós, professores, estamos ali buscando meios para explicar um determinado assunto, nós estamos aprendendo também. Entende? Você acaba de explicar e fala, caralho, eu entendi melhor do que eu já tinha entendido antes. Obrigado. Entendeu? Porque é um exercício. Né? Então, quando você vai dar aula, você tem que... O primeiro passo para dar aula é você construir seu conteúdo. O primeiro passo. E agora aqui eu vou fazer uma confissão. Né? O professor Nazari me chamou para dar aula na Frei Galvão. Sim, de sopetão. Né? Quando ele me chamou, eu falei, beleza, daqui 6 meses eu vou, né? Porque eu preciso montar o conteúdo e tal. Ele, não, mano, é semana que vem, eu te empresto o conteúdo e tal, não sei o quê. Eu falei, porra, Nazário, aí você me quebra, mano. Mas beleza, vai, me manda o material aí. Aí ele me mandou o material e assim, eu não tive tempo para montar. Só que eu fui muito de improviso. Então, eu tive que trabalhar muita edição. Então, muita coisa que está no slide foi tudo alterado no meio da edição do vídeo, pra você ter ideia. Então, eu começava a aula com a imagem que estava lá e começava, puxa daqui, puxa dali, tudo na cabeça, puxa daqui, puxa dali, e fui depois inserindo isso no vídeo, depois que eu já tinha falado. Então, assim, é muito difícil você pegar um material de uma pessoa para você explicar. E por mais que você já conheça o tema, né? Eu presenciei isso. Você sabe onde que eu presenciei isso, professor? Desculpa te interromper. Ano passado eu fui num evento no IPEM e um dos palestrantes, mestre, doutor, um monte de título, ele não pôde ir. Então o amigo dele, que também era mestre, doutor e um monte de coisa, teve que pegar a apresentação desse outro professor e explicar para todo mundo. E o cara mandou muito bem. E eu fiquei olhando aquilo e fiquei... Desculpa a palavra. Que puta que pariu. O cara nunca viu esse material. O cara foi lá para não deixar o público na mão. Isso é desconfortável. Né? Quando eu pego um material meu, eu já sei o que vem depois de cada slide. Cada clicada que eu dou, eu sei o que vai acontecer. Porque foi eu que montei o material. Então eu fico seguro, eu fico tranquilo. Agora, quando eu pego o material do terceiro, eu não sei o que vem no próximo slide e interrompe minha linha de raciocínio. Mas aí é onde você tem que se reinventar também, né, professor? Exatamente. Eu acho que você ser professor é exatamente isso, né? Isso no contexto que eu estou observando no geral. Porque, por exemplo, vamos supor que você tenha uma aula marcada, só que acaba a luz da aula, você não tem um projetor. Você vai ter que explicar tudo para o aluno daqui da tua cabeça? Ou não vai ter aula? Exato. Eu tenho disciplinas que eu posso me dar ao luxo de não usar um data show. Por exemplo, radioproteção aplicado à tomografia. Eu dou radioproteção, a partir da legislação toda, o famoso GLS, né? Giz, lousa e saliva. Tranquilo. Mas tem disciplinas que, infelizmente, você tem que recorrer a essas ferramentas. Não tem muito o que fazer. Mas aí é o que você falou. Eu tenho aula de 4 horas de aula que tem 8 slides. 4 horas de aula, 8 slides. E se bobear, ainda sobra um slide para começar a próxima aula. Porque o slide, na verdade, ele é só um norteador ali. Entendeu?
o holofote tem que estar na fala do professor. Exatamente. Não em cima do slide. Até Entendeu? porque quando você só lê. Por que, exemplo, o seu curso é muito bom, o do Alisson é muito bom? Porque quando você está ali como espectador, você vê que não tem uma leitura ali. Tem ali, ó, o exemplo aqui, ó. Tem aqui, ó, embalagem econômica. Mas aí vocês vão explicando tudo o contexto desse produto. Eu acho que isso que é o. Exatamente. Agora eu vejo muitos cursos que o cara tá lá, embalagem econômica, Bom Ar, Fresh Matic, e sei lá o quê. E o cara vai lendo, você vai olhando, vai pensando, puta que pariu, mas o que essa pessoa tá falando aí que eu não tô entendendo porcaria nenhuma? E acaba complicando que ninguém entende nada. O cara que tá lendo não entende o que tá falando, quem tá assistindo não entende, e isso acontece muito. Eu vi uns cursos por aí que, Jesus. Rapaz, eu falei, meu, como que eu perdi 1 hora do meu tempo vendo essa porcaria? Cara, olha, tem muita gente que tem vergonha de assumir que teve uma formação tão ruim que dá vontade de chorar quando a pessoa acorda, sabe? Tá? Eu posso falar assim, por experiência própria. Se eu fosse depender da minha formação, tanto técnica quanto de tecnólogo, para ser o que eu sou, eu não seria. Tá? Se eu fosse depender de tudo que eu aprendi dentro da graduação, dentro do curso técnico ou da pós-graduação para ser quem eu sou, eu não seria o que sou. Né? O que eu sou foi graças ao meu esforço extra. Tá? Extra. Eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar alguém que eu fale, poxa, vou ouvir esse cara falando porque parece que o negócio é bom. Eu vou citar um exemplo aqui, desculpa interromper. Eu assisti a semana lá da radioterapia. Rapaz, eu comecei a ouvir o professor Wellington falar, falei, cacete, eu nunca assisti nenhuma aula desse cara. Mas eu fiquei o tempo todo lá assim, ó. Porque não tinha slide ali. O bicho fala mais que a boca, mas são informações muito úteis e você fica ali o tempo todo. Caramba, que interessante tudo isso que esse cara tá falando. Que interessante. Exato, a gente vai ficando mais seletivo. Né? A gente vai ficando mais seletivo com o passar dos anos em relação a tudo. E, pô, qual que é o bem maior que a gente tem hoje? É o tempo. Tá? O dinheiro você perde, você ganha de novo, perde de novo, ganha de novo. O tempo que você desperdiçou, ele não volta. Tá? Então, hoje, para a gente se debruçar sobre, por exemplo, conteúdo na internet, eu, por exemplo, faço um filtro. Eu faço um filtro, né? Porque eu quero realmente tirar um proveito daquilo ali. Pô, eu tô tirando. Por exemplo, por que eu tô aqui hoje com você? Porque é um tema relevante, né? Você tem um público que é bacana. Então, pô, estamos usando 2 horas. Ninguém está desperdiçando tempo aqui hoje. Por quê? Porque eu acredito que isso aqui vai, de alguma forma, despertar aí novas pessoas que amanhã ou depois vão estar aqui também. E eu falei isso na live, né, que eu fiz com o Emerson Sirac, e falo aqui, a gente não vai estar aqui para sempre. A gente não vai estar aqui para sempre. Entende? Então, assim, não adianta o Tafarel ser bom, eu ser bom, os demais colegas todos serem bons, e quando a gente não estiver aqui? A gente tem que se preocupar com o que vai ficar depois que a gente for. Entende? Essa é a minha preocupação. Então, por exemplo, eu já falei isso em diversas lives. A maior parte das coisas que eu ensino, né, principalmente na parte de protocolos, não está escrito em nenhum lugar. Inclusive já me cobraram, por que você não escreve? Eu falei, não estou com saco para escrever. Entendeu? Porque assim, eu faço carótida no equipamento de 4 canais. Eu faço a aorta e membros inferiores no aparelho de 4 canais. E quando eu morrer? Vão falar que nunca foi possível fazer isso no aparelho de 4 canais. Então o que eu faço? Eu ensino as pessoas a fazer. Exatamente. Entendeu? Eu ensino as pessoas a fazer. Porque depois que eu não estiver mais aqui, já vai ter várias pessoas fazendo. E Cláudio, lembra da outra parte aqui da primeira live que eu citei lá de Dalton, Rutherford,
Eu tô falando, insistindo nesse tema porque eu fiz um vídeo recentemente sobre o assunto e estudei bastante o assunto. Foi exatamente isso. A gente tinha ali um modelo atômico que era tinha algumas falhas. Mas aí o professor Cláudio foi lá, tô aqui, ó, meu filho, segura essa pica aqui e resolve isso aí. E o cara começou a estudar aquilo, melhorou o projeto do professor dele, e assim sucessivamente. Não adianta você aprender uma coisa, guardar em você e morrer com você. Isso não vai gerar nada para ninguém. O Vinícius colocou aí, quando você morrer já não tem mais 4 canais. Já não tem mais 4 canais, mas eu vou querer que quando eu morrer alguém fale, caralho, o Cláudio fazia carote dando 4 canais. Aí vão perguntar assim, nossa, mas o que é 4 canais? Aquele equipamentozinho ruim de tomografia lá. É sério que ele fazia? Não, ele não só fazia, como ele ensinou o pessoal a fazer. É isso que eu quero, entendeu? Que não vai ter mais 4 canais quando eu morrer, isso é fato. Não vai ter mais 4 canais. Mas é importante que isso fique, né? E para isso ficar de maneira consolidada, eu tenho que escrever. Fato. Eu tenho que escrever. Né? Ou alguém escrever. Isso daí, para mim, é indiferente. Mas isso tem que estar escrito para que isso se perpetue. Entendeu? E, não tem muita... Estou rindo aqui do Vinícius aqui. O Vinícius falou que nós vamos enterrar você, Cláudio, com um conjunto de detectores. Mas é besta mesmo, viu? Mas, cara, a educação, ela não é sucateada apenas na radiologia, que isso fique claro. Né? E não é apenas na escola também, hein, professor? Eu lembrei de um contexto aqui que acontecia na empresa que eu trabalhava. Por exemplo, você está falando muito de repassar os seus conhecimentos, né? O Cláudio fazia uma Angio-TC, no equipamento de 4 canais, só que às vezes a gente vê um monte de espertão dentro de umas equipes circuladas pelo país aí, e assim, ó, às vezes o cara manja muito, mas ele não gosta de passar o conhecimento dele, porque ele gosta daquele negócio de todos precisar somente dele, sabe? Exemplo, carência, a gente tem todo... carência que chama. É carência que chama isso aí. Você tem uma bagagem enorme, você já deve ter convivido com isso aí inúmeras vezes, né? Isso aí chama carência. A pessoa é carente e ela quer ter um artifício para que precisem dela. O nome disso é carência. Isso é feio demais, é ruim pra gente isso aí. Sim. É ruim pra gente. E não adianta a gente ter todo um trabalho aqui, aí chegar dentro de uma empresa, a gente tem profissionais que têm esse tipo de pensamento. Não, ó, aqui eu sou o rei da tomografia, aqui eu não. No meu plantão lá eu gostava que todo mundo soubesse tudo. Porque não tinha desculpa para ninguém fazer nada, ô Cláudio. Se tava eu e mais duas pessoas num plantão, e nós três fazia tomo, raio-x, centro cirúrgico, beleza, não tem ninguém exclusivo de nada aqui. Agora, se tá nós três no plantão, só eu faço tomo, só eu faço tudo, e os outros dois são limitados a algumas coisas, eu vou ficar como se fosse o mais importantezinho ali, a estrelinha. Isso acontece muito na nossa área. Isso é uma forma da gente sucatear aquilo que a gente tenta passar. Que a nossa profissão visa a saúde e o bem-estar. Porque, por exemplo, olha o que acontecia direto no meu plantão. Chegava a hora de almoço, tipo no começo, assim, que o pessoal não sabia mexer, vinha o protocolo AVC, por exemplo, onde o paciente tinha que fazer angiotomografia. Eu não podia almoçar, rapaz. Eu não podia almoçar, tinha que ficar lá, não, peraí, vai vir paciente. Aí eu me sensibilizei com isso através disso. Eu falei, não, peraí, tá errado isso aí. Eu não tenho que ser o único responsável por isso aqui. Eu tenho que pegar e repassar esse tipo de conhecimento que eu tenho aqui, para que todo mundo que eu dê plantão aqui consiga fazer a mesma coisa, para não depender só do Tafarel. E a mesma coisa que você faz, né? Você poderia estar dentro de um hospital aí, na gestão, tranquilão, ganhando seus 10 milzão. Não é verdade? Falando nisso, eu fui chamado hoje para um processo seletivo em São Paulo para supervisão. Tô falando, você podia estar tranquilo. Mas é a coisa que nós falamos no começo lá sobre o curso de radioterapia do Alisson a R$100. O cara não tá preocupado com o dinheiro que ele vai ganhar, pô. Ele tá preocupado com o quê? Com o tanto de pessoas que ele vai ajudar. Cara, dinheiro é importante, dinheiro é um mal necessário, tá? Mas quando eu morrer, não é meu dinheiro que vai ficar aqui. Exatamente. Não é o meu dinheiro que vai ficar aqui. Definitivamente eu não estou ganhando tanto dinheiro para quando eu morrer ele ficar aqui, não.
Capaz ainda de alguém precisar inteirar ali no finalzinho para cobrir os gastos. Entende? E Então não é o dinheiro. acontece muito, Cláudio. Ó, eu entrei nessa profissão por causa da minha sogra. Minha sogra já faleceu. Minha mulher tá no outro cômodo aqui, ela vai confirmar. Minha sogra, ela era auxiliar de enfermagem, aposentada do HC, ainda trabalhando, o tempo todo trabalhando, 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 trabalhando. Ela morreu, a gente teve que arcar com tudo, com tudo. O dinheiro dela ficou, passou. E assim assim nós somos, né? A gente não tem o que fazer. Somos isso, morremos, pro pó iremos e acabou. Os problemas que a gente tinha na nossa vida aqui vai ficar com nossos parentes. Agora a gente tem que pensar o que a gente vai deixar de legado para quem ficar nas próximas gerações. Isso inclui nossos filhos, nossos amigos, como você é professor, seus alunos. Isso que o educador Cara, tem que começar a ter em mente, né? cara, eu não vou lembrar o autor, mas tem uma frase que diz que tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Não me lembro de quem que é a autoria, mas é bem assim. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro, né? A única motivação dela é dinheiro. Gente, não vamos ser hipócritas aqui a ponto de dizer que é radiologia por amor. Não, quem faz as coisas por amor é pai e mãe, né? O resto a gente precisa mesmo de dinheiro. Mas se você for equalizar, você vai ver que o dinheiro não pode ser o agente motivador. Não tem como o dinheiro ser o agente motivador. Não tem. Né? Como você falou, eu poderia hoje me dedicar única e exclusivamente a outras funções muito mais rentáveis. Muito. Eu poderia ter uma vida totalmente diferente da vida que eu tenho hoje. Se eu fosse pensar no dinheiro. Quando eu vim para Santa Catarina, eu me demiti de 2 bons empregos em São Paulo, onde a galera saía no tapa para trabalhar lá. Trabalhei com uma pessoa que era subordinada sua, a Adriana, você conhece, falava muito bem de você. Eu que E é contratei isso. ela. Eu que contratei ela para ressonância lá. Entendeu? Então, assim, e eu vou falar para você, eu mudei a minha vida financeira pela metade com a mudança de estado. Pela metade. Imagina o que você ganha hoje, mês que vem você está ganhando metade. Foi quando eu tive mais plenitude e felicidade na minha vida. Tô vivendo isso agora, Cláudio. Saí do emprego recentemente. Ó, as olheiras tá até sumindo. Você sabe do que eu tô falando, então. Sei, Entendeu? plenamente. Então, assim, dinheiro é como qualquer outra droga, né? Quando você entra nesse ciclo aí, eu sempre digo o seguinte, às vezes a gente paga muito caro por ir atrás daquilo que a gente quer. Só que o que a gente quer, muitas vezes, não é o que a gente precisa. Presta atenção. O que a gente quer não é necessariamente o que a gente precisa. Né? A gente tem que precisar conseguir separar isso daí. O que eu quero do que eu preciso. Eu quero viajar para Disney. O que eu vou ter que fazer para chegar na Disney? Vou ter que me lascar. O que eu preciso? Eu preciso de tranquilidade, eu preciso de uma estabilidade emocional, eu preciso da minha família bem, e isso não vai te gastar tanto quanto viajar para Disney. Percebe? Então, quando a gente fica muito focado só no que a gente quer, a gente não enxerga o que a gente precisa. Entende? Eu não preciso de 3 empregos. Eu não preciso de 3 empregos. Eu não quero 3 empregos. Sabe por que eu não quero? Porque o preço de se ter 3 empregos é muito maior do que o bônus. Só que isso é uma clareza que a gente só desenvolve com muito tempo. Depois de apanhar, depois de você... Do cabelo começar a cair, dos cabelos começar a ficar branco, dos fios começar a ficar velho. Entendeu? Aí você para e fala Eu já assim... trabalhei em 3 também, ó, Cláudio. É puxado demais, velho. É puxado. Assim, Tafarel, sabe qual foi sempre a minha maior preocupação? Eu não enxergar minimamente a linha do tempo. Né? Eu tenho 3 filhas. Eu, graças a Deus,
Até hoje, eu sempre participei de festinha de escola, sabe? Sempre pude estar ali. Né? A minha mais velha já vai fazer 14 anos e eu nunca perdi uma festinha de escola. Mesmo nessa correria toda. Só que ainda assim, eu paro e vejo que teve alguns anos que ficou um buraco que eu não consigo entender. Onde foi que eu apertei o avançar, sabe, do clique? Do filme, clique? Eu não sei onde foi que eu cliquei ali. Entende? Então, a gente precisa ter essa clareza. Né? Então, fazer o que você gosta é o primeiro caminho. Ah, não, mas eu gosto muito de fazer exame, show. Mas não é só isso. Mas não é só trabalho que vai te levar para um caminho melhor. Entende? Então, assim, professores, você quer ser professor? Primeira coisa, você tem que ir sabendo que é um caminho de doação. Extrema doação. É extrema doação. Sem nenhuma garantia de que você vai ser entendido. Sem nenhuma garantia de que você vai ser reconhecido. Mas você tem que estar certo de que você está fazendo aquilo que te faz bem. Porque é aí que está. Até para caminhar, para finalizar, que já estamos em 47, eu estou acompanhando. O meu primo entrou aí agora, o meu primo que eu falei da minha sogra, ele entrou aí, e é basicamente isso. Você sabe o que minha sogra vivia falando? Eu quero me aposentar. Ela vivia falando isso, eu quero me aposentar. Só que ela faleceu e não teve tempo de se aposentar, velho. E a nossa vida é assim, né, Cláudia? Ela passa, velho. Ela projetou a felicidade dela na aposentadoria, né? É o que o professor Clóvis de Barros falou. Ele dá aquele exemplo lá de que a felicidade vai ser no ginásio. Aí você chega no ginásio, a felicidade vai ser na faculdade. Chega na faculdade, a felicidade vai ser no estágio. Chega no estágio, te trata como estagiário. A felicidade está na efetivação, depois está em subir de nível, e aí depois você morre, e na hora da extremunção, o padre vem e fala que o melhor ainda está por vir. Né? Então, ele muito brilhantemente relata a nossa vida em busca da morte, né, para ser feliz. Quando, a gente devia até mudar o tema aqui da live, né, Cláudio? Porque, na verdade, o que a gente vive aqui hoje não é somente o sucateamento da educação. A gente vive o sucateamento da vida mesmo, né? A gente está sempre em tudo que acontece, inclusive nessa parte de educação. A gente está tudo voltado em torno disso aqui, ó. Dinheiro. Sim. Sempre dinheiro. Porque quando a gente projeta a nossa felicidade no dinheiro, os caminhos são tortuosos, velho. Eu trabalhei em 3 empregos durante 6 meses, que eu não aguentei mais. Trabalhei em 2 empregos direto durante 10 anos. Isso me deixou com depressão, me deixou doente, me deixou quase se separando do casamento, e um monte mais de BO. Mas porque é que nem eu vi um comentário aqui do rapaz falando que 3 empregos é olho gordo. Não é olho gordo, é que às vezes é que nem a história lá do celular que eu falei no começo. Você quer ser esperto. Você fala, não, eu vou trabalhar que nem um louco durante 5 anos, juntar dinheiro e dar uma diminuída. Mas acontece que durante os 5 anos, você trabalha que nem louco, não junta dinheiro, não dá uma diminuída na pressão e... Só paga a receita. Só paga a receita. E você vai ficando cansado, né? Aí passa mais 5 anos e você fala, não, ano que vem vai acabar. E você continua. E eu vejo muitos amigos aí, inclusive um deles ficou meio puto esses dias e soltou um vídeo aí na internet aí, falando que, meu negócio é beber e sei lá o que você viu o vídeo. Eu trabalhei com esse cara, ele é nessa pegada. Você sabe em quantos empregos eles trabalham? 7. 7 empregos. Durante, muitos anos, rapaz. Durante muitos anos. O cara é um excelente professor, um excelente profissional, mas ele está extasiado, ele está cansado. Por quê? Ele ainda não encontrou aquilo que o Clóvis de Barro, e que a gente está falando aqui, o que motiva ele, o que é felicidade na vida dele. Então ele vive em função do emprego. Infelizmente, Tafarel, a maior parte das pessoas morrem sem saber o que vieram fazer aqui. Né? Elas não encontram, porque... às vezes a profissão dela foi projetada pelo pai ou pela mãe,
nela, ou ela simplesmente se espelhou ao invés de olhar para ela e descobrir nela o talento. Não há educação para isso, percebe? Nós não somos educados a isso, né? Eu tenho a sorte de ser autodidata, então eu magicamente, né, abençoado, desenvolvo aí dessa maneira. Mas eu não fui educado a isso. Eu sou a única pessoa na minha família que tem graduação. Sou a única pessoa na minha família que tem graduação. Meu pai aprendeu a ler e escrever sozinho. Minha mãe terminou o ensino médio com o meu apoio ali, motivando ela, o ano passado. Terminou o ensino médio e vamos para frente, fazer uma graduação aí, quando der tudo certo, o ano passado, com o meu apoio. Entendeu? Então, assim, eu não fui educado dessa maneira que eu estou explicando, a se conhecer, a entender. Pô, imagina se meu pai quer me pôr para jogar bola, velho. Coitado, ia ser dois frustrados. Eu e ele. Ele querendo ver eu jogando bola e eu que não consigo jogar bola para agradar meu pai. Entendeu? Não ia dar certo. Né? Então, muitas pessoas têm profissões que foram projetadas pela família, tem profissão que foi espelhada na família, mas não tem a profissão cuja qual ela tem habilidade para isso. Entende? Então, assim, eu vejo isso como uma vida triste. Né? A pessoa... e aí a gente faz um exercício agora, caminhando para o fim da nossa live. Quer saber se você está fazendo o que você gosta? Quer saber? Tocou a música do Fantástico no domingo. Você fica como? Domingão, tocou a música do Fantástico. Vai começar o Fantástico. Como você se sente quando você ouve a música do Fantástico? Você fica angustiado? Ou você simplesmente ignora que amanhã é segunda e eu vou trabalhar? Entendeu? Então, se você fica angustiado quando ouve a abertura do Fantástico, você precisa rever o que você está fazendo acerca de profissão. Né? Domingo da depressão. É exatamente dessa forma. Eu já fui assim. Entendeu? Eu também já fui assim, Cláudio, durante muitos anos. E eu tô vendo dois rapazes comentar aqui sobre a questão de primeiro emprego. Eu tive esse pensamento durante muito tempo. É sobre tudo isso que a gente está falando, porque essas pessoas que têm esse mesmo pensamento, eles vêm com esse gatilho que nem a gente teve, Cláudio, de falar que não é ganância, mas é uma forma de ganância, porque você não está olhando o que é seu, você está olhando o que é do outro. E tudo visa isso aqui, ó, dinheiro, tudo vai de contra o dinheiro. Porque assim, ó, você quer um emprego para ter mais uma condição financeira, certo? E quando você tem o seu primeiro emprego para ter mais condição financeira, aqueles 2.500 que é o salário base do técnico, não vai ser mais suficiente. Você vai querer o segundo emprego para ter mais condição financeira. E assim vai. Eu não posso ser hipócrita aqui de ler esses comentários e não falar aqui também. Sim. É que, assim, outra coisa que a gente tem que enxergar com muita clareza é o seguinte. Nós somos animais falhos. Né? Animais falhos. Nós vendemos a nossa liberdade a todo tempo. A todo tempo nós vendemos, nós barganhamos, né? Nós vendemos até a nossa própria felicidade. Né? De que forma? Aceitando um emprego que você não precisa. Né? Por exemplo, hoje você está aí, né, Tafarel? Está com um emprego a menos. No primeiro momento deve ter sido aquele baque normal, tranquilo, né? Dá aquele baque, depois a gente respira e vê o que vai fazer. Né? Mas hoje você está respirando, né? E está vendo que você consegue tocar a sua vida. Não sei da sua vida financeira, estou apenas conjecturando, mas você... É isso mesmo, Cláudio. Mas você enxergou hoje que você consegue tocar a sua vida do modo que você está, sem tanto sacrifício. Só que aí amanhã eu ligo para você e falo, caraca, Tafarel, tô com um plantãozinho aqui, velho, top, quer pegar? Se você não tiver despertado ainda para o que realmente é importante, você vai querer pegar. Você vai vender essa felicidade. Você vai vender essa felicidade que você está tendo hoje, com mais tempo com a sua família.
pelo dinheiro. Pelo dinheiro que você nem está precisando. Porque, como eu já expliquei anteriormente, você já viu que, pô, a minha vida está tocando assim. Né? Não, Tá tocando, o meu primo tá aqui na live aqui, ele tá aqui, ó, Insta do Will. Ele não mente, eu trabalhava que nem um doido, Cláudio. Foi 10 anos nessa pegada. Que nem um doente mental. E a maioria das pessoas que entram na área agora, eles vêm com esse papo de que, ah, não, eu só queria um. Mas é mentira, você não quer só um, velho. Vamos ser honestos aqui. Se vier um, você vai pegar. Se vier um, você vai pegar. Se vier dois, você vai pegar. Se vier cinco, você vai pegar. Se vier sete, que nem o meu amigo lá, você vai pegar. A questão é essa. A questão é essa, de você ver o que você precisa. Eu saí de um serviço agora, eu estou só em um, mas tirei um peso das minhas costas que você não tem ideia. Ontem, domingo, era para eu ter feito 24 horas. Eu troquei um plantão. Sabe onde eu tava? Numa festinha, velho. Uma festinha com meus filhos, com minha mulher. Tranquilo. Isso não tem preço. Há 10 dias, eu estava em São Paulo, certo? Há 10 dias. E hoje eu estou voltando para São Paulo de novo. Totalizando 1.800 quilômetros. 1.800 quilômetros. Nossa, mas por que você estava em São Paulo e foi para aí, ficou 10 dias e voltou? Você não sabe o quanto é bom para mim estar aqui. Percebe? Então a gente chega numa fase da vida que o sacrifício é outro. Né? O meu sacrifício hoje é pelo que me faz bem e não pelo que eu acho que eu preciso. Quando a gente trabalha demais é porque a gente acha que precisa daquele dinheiro e aquele dinheiro vai levar a gente para uma coisa melhor. Só que, na verdade, a gente não sabe nem se vai estar vivo para chegar nessa coisa melhor. Então, hoje eu posso sair daqui, eu vou sair hoje daqui e vou voltar para São Paulo. Preciso levar minha filha que está aqui comigo e resolver algumas questões lá. Mas em 10 dias, eu volto para Santa Catarina de novo. Vão ser mais 900 quilômetros. E eu farei isso quantas vezes for necessário para que eu possa estar aonde eu quero estar. Exatamente. Isso é tudo. Não precisa a gente dizer mais nada, né, Cláudio? Eu acho que o essencial aqui, que principalmente eu quero deixar pro pessoal, é que, velho, se você tá vendo que o cara, que nem meu amigo, trabalha em 7 empregos, não cria essa expectativa de que, caramba, o cara é zoião. Pelo contrário, se você for religioso, ore pela vida dessa pessoa, velho, porque você não sabe o que tá passando na cabeça dele para ele precisar de 7 empregos. E para ele estar em 7 empregos, é um tempo que ele tá longe do filho dele, da mãe dele, da mulher dele. Ele tá vendendo a vida. Mas não, as pessoas pensam assim, porra, o cara tem 7 empregos, ele tá tirando a minha vaga. Mas não pensa com a tal da humanização que muitos pregam aí. A humanização só vale quando é pro paciente, mas não vale quando é pro seu colega de trabalho que tá se matando de trabalhar e você nem sabe o motivo. Às vezes tem algum parente dele que tá com câncer, ele tá ajudando no tratamento, às vezes é o filho, às vezes é alguma situação que ele precisa de dinheiro substancial para resolver a situação. A gente não pode julgar também, né, Cláudio? Sim. Eu acho que assim, Tafarel, a gente daqui a pouco está caminhando para encerrar, né? Aproveitar 1 minuto já. Fazer as considerações e pedir desculpa pela gente ter desviado um pouquinho ali do Mas é essencial, né, Cláudio? Essencial. Mas aí eu acho que também fica aí uma dica. Talvez a gente precise fazer uma live, aí eu acho que é melhor a gente fazer pelo YouTube, né? E ter o professor Vinícius na mesa é essencial para a gente falar um pouquinho de filosofia. O professor Vinícius, que é uma inspiração para nós, né? Eu apenas brinco ali no território da filosofia. O professor Vinícius é profissional. Ele que se cuide, que tem gente vindo agora aí pesado na filosofia, viu, professor? Entendeu? Dividido essa audiência comigo nessa noite de hoje. Eu acho que o recado mais claro e transparente não poderia ser. Há um problema, identificamos o problema, estamos atacando o problema. Só que é um câncer. Sabe quanto tempo demora um tratamento de câncer?